Olá, sou o professor Tasca e este é o canal Advogado Filósofo, no qual compartilho experiências de advocacia recursal civil. Hoje, apresento minha participação em julgamento de apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido por responsabilidade civil médica, decorrente de procedimentos cirúrgicos estéticos mal sucedidos. O trabalho consistiu no estudo do caso, redação e entrega pessoal de memoriais aos magistrados e sustentação oral em 2 das 3 sessões de julgamento necessárias à análise do recurso. Então, divido a apresentação em 3 atos. O ato 1 mostra o voto do relator, negando o provimento ao apelo e confirmando a absolvição civil do médico. No ato 2, abre-se divergência, com 2 votos favoráveis ao provimento do recurso, e no ato 3, o julgamento é concluído pela extensão de quórum, ocasião na qual há 2 votos diferentes, um acompanhando o relator, outro acompanhando a divergência. O resultado final proclamado foi pelo provimento recursal por 3 votos contra 2, restando acolhido o pleito indenizatório formulado por paciente contra cirurgião plástico. Vamos acompanhar? Anuncio a apelação civil número 33 da pauta, número 3689807-2018. Relator desembargador Rolanski, Rosicléia, Borochoque, Lincoln Graça e Mafre. Falará pela apelante Rosicléia, Dr. Flori Antônio Tasca, ou Flori, não sei, e pelo apelado Dr. Marcelo Marquardt. Doutores, os senhores dispensam a leitura do relatório? Sim, excelência. Ok. Falará pela apelante Dr. Flori pelo prazo regimental, com quem está com a palavra. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais participantes desta sessão, as senhoras, senhores, inclusive quem nos assiste pelo YouTube. No ano 2003, a dona Rosicléia contratou os serviços do Dr. Lincoln para a colocação de uma prótese mamária de silicone. Ela estava perfeitamente satisfeita com o resultado dessa intervenção cirúrgica. Entretanto, anos depois, em 2018, consultando o médico, este recomendou a substituição da prótese por conta de um estudo novo que revelava que próteses antigas poderiam ocasionar problemas à saúde da mulher. De modo que ela, então, foi convencida a fazer a substituição. Foi um problema, o início dele. Por quê? Porque, segundo as palavras da própria Rosicléia, quando prestou o depoimento pessoal nesta ação indenizatória, dado o malogro de 3 procedimentos cirúrgicos consecutivos, Dr. Lincoln tomou as decisões exclusivamente, embora tenha dito na sua defesa que todas elas foram de comum acordo com a paciente. Quais decisões? Fundamentalmente 2 que geraram problema. Uma aludindo ao volume da prótese, aumentando o volume, outra a técnica cirúrgica utilizada para a colocação dessas novas próteses de silicone. Então, na primeira vez que foi feito, houve um deslocamento da prótese no peito dela, e isso gerou não apenas um terrível problema estético, como também outros de saúde. Aí houve uma segunda tentativa, igualmente mal sucedida, houve uma terceira tentativa de substituição,
também malograda. A dona Rosicléia sentia muitas dores e o resultado estético ficou aquém daquele esperado. Tanto que, perdendo a confiança neste cirurgião, dona Rosicléia acabou contratando outro, e aí sim deu certo a substituição, ela ficou satisfeita com o resultado e cessaram aquelas as dores que ela sentia em razão da mudança da técnica, porque da primeira vez houve a colocação abaixo da glândula mamária e da segunda, das outras vezes, foi submuscular, de modo que ela não recebeu a devida orientação a respeito das consequências que poderiam ser advindas dessas escolhas feitas exclusivamente pelo médico, e acabou acontecendo todo esse problema. Então, foram 3 procedimentos cirúrgicos mal sucedidos no ano de 2018. O médico até tentou fazer um acordo com ela para resolver a situação, mas, enfim, não houve possibilidade de acerto entre as partes, levando a dona Rosicléia a bater as portas do Poder Judiciário, pleiteando a respectiva reparação material e moral pelos danos advindos, dada a intervenção mal sucedida por 3 oportunidades do cirurgião ora apelado. Pois bem, do ponto de vista técnico, no curso do processo, o juízo estabeleceu quais seriam as questões incontroversas, quais os pontos controvertidos e a quem cabia a prova de cada ponto. Então, fizemos uma análise ao final, antes mesmo do julgamento do caso, e chegamos à conclusão de que as questões que deveriam ser provadas pelo médico e não foram, basicamente se resumem a 3. Primeira, não houve prova da autorização da paciente sobre a técnica usada no implante, o submuscular, com suas consequências, porque ela reporta dores terríveis em razão da utilização dessa técnica, diferente daquela que havia sido empregada lá em 2003, quando originalmente recebeu as próteses de silicone. Também a ausência de consentimento expresso para a troca dos volumes das próteses de silicone, as quais acabaram se revelando incompatíveis com o biotipo da dona Rosicléia. E, finalmente, de que o resultado esperado pela cirurgia ficou aquém daquele que era projetado pela paciente. É uma cirurgia estética. E aqui, então, todos sabemos que a ideia de obrigação de resultado, ao invés de obrigação de meio, prevalece. O juiz reconhece isso na sentença, entretanto, o juiz afirma que o médico logrou demonstrar a inexistência de culpa. Mas o fato é que essas 3 intervenções cirúrgicas pioraram a condição estética da paciente, e não só isso, causaram-lhe terríveis dores. Houve prova pericial no processo. E a perícia, que possivelmente então ampararia a tese da defesa, já que se trata de uma intervenção técnica, de um conhecimento especializado a respeito de todas as questões que envolvem, né, a área médica, a perícia restou inconclusiva e, em vários pontos, a perícia demonstrou a inexistência de elementos aptos à resposta aos quesitos. Vamos a alguns exemplos. No quesito número 3, o que é que o perito diz? Então, letras B e C, as questões eram ligadas ao volume da prótese e ao consentimento da paciente para a troca ou para a alteração desse volume, né? O perito respondeu: nenhum documento para a análise completa.
ou seja, o cirurgião não tinha esse registro, a não ser o seu prontuário unilateral, sem a intervenção expressa da paciente, para fazer prova a respeito do ponto questionado. Lá no quesito número 6, letra B. Então, o quesito número 6 tratava do seguinte: após o primeiro ato operatório para a troca de próteses, a senhora Rosicléia demonstrou insatisfação com o volume de 325, aliás, quesito formulado, né, pela defesa, obviamente. De 325 ml, solicitou novo escalonamento para 410 ao momento do retoque cirúrgico, o que foi desaconselhado pelo Dr. Lincoln. O próprio perito, a própria parte acabou escrevendo isso. Aí o perito respondeu: não encontrado nenhum documento médico, prontuário, com essas informações. E prossegue: o Dr. Lincoln orientou a senhora Rosicléia ante os riscos do aumento do volume no segundo ato operatório da troca de próteses e desaconselhou esse aumento? Veja que mesmo ele dizendo que desaconselhou, acabou fazendo. Isso nas palavras da defesa. Aí, o perito: não é encontrado nenhum documento médico com essas informações. E lá no quesito 14, a respeito do resultado, então, o quesito foi formulado assim: comparativamente à condição estética anterior aos 3 atos operatórios de troca de próteses, o resultado cirúrgico final incrementou a condição estética? O médico diz que sim. Então, eu vou ler as palavras do perito, né? O resultado teria sido satisfatório segundo o requerido, mas não pela autora. Ora, era ela quem estava sujeita à prótese, era ela que deveria avaliar se ficou melhor ou ficou pior. E além de ter ficado muito pior na perspectiva estética, as dores que ela sentia, dada a técnica cirúrgica empregada, eram terríveis. De modo que a sentença alude à possibilidade de uma presunção de culpa do cirurgião quando o resultado não é atingido, mas, paradoxalmente, julga improcedente o pedido. Fato é que, se houvesse êxito nesse procedimento, primeiro, não haveria necessidade de 3 substituições, e uma 4ª para consertar o problema anterior dessas 3 intervenções cirúrgicas. E a dona Rosicléia, então, postula o provimento do seu recurso porque a prova do processo favorece a sua tese, já que existe uma presunção de culpabilidade, já que o ônus da prova mesmo foi invertido, dado que se trata de uma relação de consumo, e, ademais, nos parece que a sentença se fundamentou nas palavras do médico, na defesa que foi por ele apresentada. Então, em resumo, para concluir, excelências, não há prova de que o cirurgião tenha explicado à paciente a respeito da técnica cirúrgica empregada, técnica essa que lhe gerou muitas e terríveis dores. Não há elementos suficientes para demonstrar que houve anuência expressa na substituição de volume dessas próteses de silicone. Não há sequer prova escrita da paciente consentindo nessa alteração. Onde estaria no plano documental a orientação que o médico deu a respeito das próteses maiores que não eram compatíveis com o biotipo da paciente? Ou seja, e enfim, o resultado ficou pior do que a situação anterior. Como dito, naquele procedimento original de 2003, a paciente estava plenamente satisfeita com o resultado estético e as próteses não lhe causavam dor. Aí vem o cirurgião, sugere a substituição por conta da possibilidade de algum problema de saúde futuro e incerto. A paciente topa o procedimento e acaba, então, se sujeitando a toda uma via sacra de sofrimento com 4 intervenções cirúrgicas no mesmo ano.
apenas a última com outro médico bem-sucedida. Só uma referência a respeito de uma testemunha que Dr. Lincoln arrolou no âmbito da instrução do processo, uma outra médica, a doutora Ruth Graff. A doutora Ruth, melhor teria sido assistente técnica, porque ela não acompanhou em nada os procedimentos e simplesmente emitiu, na condição também de especialista de cirurgia plástica, sua opinião a respeito de vários aspectos que envolvem o caso. Então, por não ter sido afastada essa presunção de culpa do cirurgião, por não ter sido alcançado o resultado estético esperado, é que a apelante entende que a sentença há de ser reformada via provimento desta apelação, o que se deixa patentemente registrado. Era o que continha. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o senhor está com a palavra. Doutor, não me ouve? Patentemente registrado. Senhores desembargadores, senhor desembargador-presidente desta Igreja Câmara, senhoras e senhores desembargadores, boa tarde. Os senhores me ouvem? Sim. Prossigo. Senhores, o caso trata realmente de uma cirurgia plástica. Essa cirurgia foi feita na paciente senhora Rosicléia Borochoque, que já tinha uma prótese implantada no ano de 2003. Essa paciente procurou, então, o cirurgião requerido para se fazer a substituição dessas próteses que já tinham um tempo elevado de aproximadamente 15 anos. Ficou demonstrado na prova produzida dentro do processo de que a troca e substituição das próteses é um fato entendido como correto e indicado medicamente, não apenas na perícia, mas a testemunha, a doutora Ruth Graff, assim o fez, porque a troca das próteses está indicada após um período de tempo por conta do seu próprio desgaste, pela mudança orgânica que ocorre nos pacientes e pelo risco de uma doença chamada linfoma de células gigantes, que indica, então, a substituição dessas próteses. Essa prótese foi substituída numa primeira cirurgia, foi implantada na paciente sob a técnica submuscular, é uma técnica internacionalmente aceita, ela foi escolhida junto com a paciente, e ela, como qualquer técnica de implante de próteses, tem os seus riscos e as suas contraindicações. Essa paciente referiu, então, dor, essa paciente referiu que houve um deslocamento da prótese implantada, quando, então, o cirurgião se propôs e realizou uma nova cirurgia para a substituição e recolocação dessa prótese. Nesse momento, a paciente, então, solicitou um aumento de prótese e solicitou um volume específico que foi conversado com o seu médico, o qual orientou de que tal volume ficaria um pouco grande, né? Não são volumes que ficam numa situação feia, inestética, mas são volumes que podem ficar maiores ou menores de acordo com a visão da própria paciente. Então, uma questão que é importante destacar, que apesar de ser efetivamente uma cirurgia estética, ela já era uma cirurgia de substituição. Apesar de ser uma cirurgia estética, o resultado estético, ele não pode ficar vinculado unicamente à satisfação do paciente, porque às vezes a satisfação do paciente, ela decorre de fatores alheios ao próprio resultado, ou seja, o resultado que deve ser considerado satisfatório é um resultado técnico, onde um médico ou uma pessoa comum analisa aquele resultado como um resultado possível, adequado, né? Agora,
Infelizmente, claro, a paciente pode não gostar de um detalhe ou de outro, mas ainda assim o resultado ser satisfatório. Essa insatisfação da paciente não pode ser motivo exclusivo para gerar o dever de indenizar. E, pelo contrário, o Dr. Lincoln, ao se deparar com essa insatisfação da paciente, fez de tudo, inclusive 3 cirurgias, para buscar a satisfação dessa paciente, que, obviamente, é o desejo do médico, ver os seus pacientes satisfeitos com o resultado da cirurgia. O médico, então, após esse aumento de mamas, obtendo a reclamação da paciente, então, de que a mama teria ficado grande, se propôs novamente a fazer essa redução, a qual foi feita para um volume de 225 ml, e a paciente ainda assim, mesmo com um resultado positivo, não se mostrou satisfeita. Ela, então, abandonou o tratamento do Dr. Lincoln, os cuidados do Dr. Lincoln, procurou um outro cirurgião para fazer uma nova cirurgia. O resultado dessa última cirurgia realizada, ela se mostrou com as mamas bem posicionadas, isso está registrado no prontuário médico, nas fotos que estão, inclusive, no processo, né? As cicatrizes ficaram bem posicionadas, então não houve nenhum tipo de abalo estético ou de resultado inestético ou feio, né, que possa gerar essa insatisfação. Infelizmente, houve, num primeiro momento, um deslocamento da prótese, uma dor referida pela paciente que foi adequadamente tratada, o cirurgião nunca se negou a atendê-la, pelo contrário, fez todas as cirurgias corretivas, tanto a dor, né, como a deslocamento de prótese são riscos inerentes à cirurgia, isso ficou também claro, tanto na perícia como no depoimento da médica especialista, a doutora Ruth Graff, e que são riscos inerentes, cabe então ao cirurgião corrigir. E isso foi feito pelo Dr. Lincoln, que corrigiu, fez 3 cirurgias e deixou as mamas da paciente num estado adequado. Houve em si uma insatisfação pessoal da paciente que difere muito de um resultado inaceitável, de um resultado inadequado. Portanto, em tudo que se propôs o Dr. Lincoln, ora apelado, foi feito. E o resultado final foi adequado, né? E as técnicas utilizadas foram técnicas aceitas, isso está na perícia, tanto na prova testemunhal como na pericial. A conversa com a paciente sempre ocorreu, mas, infelizmente, num determinado momento, essa relação médico-paciente se quebrou. Independentemente disso, o trabalho foi realizado, o resultado adequado tecnicamente foi entregue. Atualmente não se sabe o resultado dessa mama porque a própria paciente se recusou a fazer o exame físico na perícia, isso é expresso pelo perito, de modo que atualmente se presume que a situação das mamas da paciente são positivas e são adequadas perante a sua própria concepção. Motivo pelo qual nós requeremos a manutenção da sentença na sua integralidade. Obrigado, senhores desembargadores. Obrigado. Com a palavra. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Desculpa, eu estou gripado hoje, então realmente está meio difícil aqui, mas estou levando. Na verdade, eu até cumprimento os senhores advogados aqui, eu recebi memorial da parte apelante. Eu digo o seguinte, o tema gira em torno de que não teria sido comprovado nos autos a ciência da parte apelante sobre os procedimentos sugeridos, bem como que o ônus da prova a respeito do cabimento do procedimento seria do apelado réu. A insurgência da apelante não merece guarida. O prontuário médico do movimento 230.1 a 14 registrou todos os atendimentos e procedimentos realizados e demonstrou as insatisfações da apelante com o resultado obtido e solicitação de reparação de procedimento. A perícia médica do movimento 169.1 afastou qualquer erro nos procedimentos realizados pelo apelado réu. Não haveria comprovação de que houve erro médico nos procedimentos adotados. Diante da juntada do citado prontuário médico da apelante, o perito instado apresentou nova manifestação no movimento 242.1,
traçando a linha de tempo dos acontecimentos e desenvolvendo, aspas, raciocínio pericial, fecha aspas, sobre os temas. Consta da referida complementação da perícia a resposta a quesito da parte apelada indicativo de que a apelante tinha total ciência dos procedimentos realizados. Aspas. A paciente foi informada e anuiu, frente à realização dos procedimentos, resposta do seu perito. Houve documento assinado pela autora afirmando ter recebido esclarecimentos. Outra pergunta, outro questionamento, a paciente estava ciente dos riscos intrínsecos aos operatórios inerentes à época de prótese? Respondido acima, é a mesma resposta. O perito só se reportou a essa a resposta anterior. Também deve ser apontado que tal complementação da perícia indicou que, aspas, há necessidade de retoques operatórios na cirurgia plástica traduz necessariamente a ocorrência de erro médico? A resposta do seu perito foi categórica, não. Outra pergunta, o deslocamento de prótese é indicador de falta de cuidados, erro técnico ou displicência por parte do Dr. Lincoln? Este primeiro ato operatório de troca de prótese? Não. Então, eu continuo dizendo, então, o seguinte, sobre outro vértice, e quanto ao procedimento submuscular utilizado, ficou claro, como bem apontou a sentença, que a opção por realizar um implante atrás do músculo foi definida entre as partes antes da cirurgia. Observe-se a resposta do perito aos quesitos da litis denunciada na complementação do laudo do movimento 242.1 sobre o assunto. Ele diz respondendo aos quesitos, em 22 de janeiro de 2018, blefaroplastia completa, lipoaspiração e prótese mamária. Também, a outra pergunta, ele dá a resposta, prótese mamária em plano submuscular. E aí, quando dá a pergunta quais as indicações para a aplicação da técnica utilizada no caso, ele diz, a decisão é individualizada e condicionada a vários fatores constitucionais, cirurgias prévias, mas a técnica utilizada está entre as técnicas adequadas. E eu prossigo dizendo, portanto, restou claro da análise dos autos que o procedimento realizado pelo apelado réu está de acordo com a literatura médica, bem como que não houve nenhuma falha no procedimento, não existindo motivo para imputar a ele, apelado réu, qualquer dever de diligizar no caso, porquanto não houve ato ilícito no atendimento nos procedimentos realizados. Veja-se ainda que a parte apelante não comprovou nos autos a necessidade de realizar uma quarta cirurgia, alegada por ocorrência de erro médico, ou de resultado cirúrgico incompatível com o procedimento realizado. Prova essa que apenas a apelante poderia produzir nos autos, é o artigo 373, inciso 1º do CPC. Independentemente disso, da inversão do ônus da prova. Desse modo, ressuma dos autos, a perícia não apontou a ocorrência de negligência, imperícia, imprudência ou qualquer ato cometido pelo apelado réu nos procedimentos e atendimentos realizados, não existindo nenhum erro identificado no procedimento cirúrgico realizado. E a responsabilidade do médico de resultado não implica caso de mera insatisfação de paciente após diversos procedimentos realizados a seu pedido, pelo que os pleitos de indenização material e moral não merecem amparo. Fixado no montante máximo, descabem honorários recursais. E eu, com todo o respeito, eu entendi aqui que houve realmente uma insatisfação da apelante com o resultado apontado na perícia. Mas a perícia foi muito bem feita e foi esclarecedora, inclusive na complementação. E também eu entendo que a sentença foi clara em afastar a culpa do médico, né? Senhor presidente, nesse caso, então, eu estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente, é como eu voto. Obrigado. Obrigado, doutor desembargador Rolansky. Desembargador Gilberto, como o senhor vota? Senhor presidente, o Dr. Klein anunciou antecipadamente que vai pedir vista, então eu vou aguardar a manifestação dele para depois eu me pronunciar se Vossa Excelência estiver de acordo.
Dr. Klein. Senhor presidente, em que pese a excelência do voto do eminente desembargador Sérgio Rolansky, me causou espécie a necessidade de 3 intervenções cirúrgicas prévias. Então, assim, com todo respeito devido, eu quero dar uma olhada nesses autos. É bagagem que a gente acrescenta para as próximas sessões e para os próximos julgamentos. Perfeito. Conhecer alguns detalhes que são relevantes. Qual a data? 30/3, Ok. a próxima, daqui Vista. a 2 semanas, né? Vista Dr. Klein para o dia 30 de março. Eduardo Rolansky, o último acompanhamento, efeito número 14 da pauta, apelação civil 36989807-2018, Rosicléia contra Lincoln Graça. Desembargador Rolansky nega provimento, do desembargador Gilberto acompanhou, desembargador Carlos Klein pediu vista, que está com a palavra. É o 14. Senhor presidente, eu acho que todos receberam a divergência, eu encaminhei para todos, então eu pretendo ser bem sucinto e, resumidamente, traçar a minha linha de raciocínio. Nesse caso, especificamente, houve uma situação de cirurgia plástica, aliás, não só uma, mas 3. A autora tinha um implante já feito e precisava ser substituído. Ela procurou o mesmo médico que inicialmente a havia operado, e a partir daí iniciou-se uma verdadeira maratona, que envolveu 3 cirurgias subsequentes em um espaço de 8 meses. Na primeira cirurgia, foi feito o implante e o implante de um dos lados se deslocava. Na segunda cirurgia, o médico, sem comprovação de que tenha assentimento da autora, e inclusive ele mesmo declina que aquele implante não era recomendável para o biotipo dela, fez o implante de uma prótese de 410 mililitros, e que também não ficou boa e teve que ser substituída. Essa segunda operação foi feita já por conta do próprio médico, ou seja, ele não cobrou honorários para refazer essa operação, assim como não cobrou honorários para refazer essa segunda operação quando ele realizou uma terceira, que, segundo a autora, ainda não foi satisfatória. Após essas 3 cirurgias, embora eu louve a intenção do médico de reparar o dano e a disponibilidade de fazer os ajustes que fossem necessários, ela procurou um terceiro profissional que realizou o implante mamário e ela se deu por satisfeita, então. Enquanto ela sofria essas cirurgias repetidas, ou após a terceira cirurgia repetida, mais especificamente, iniciaram-se tratativas em que o médico se dispôs a fazer a restituição do valor, inclusive encaminhando um termo para a senhora, dizendo, olha, você recebendo isso aqui, estamos quites. Mesmo ela tendo aparentemente assentido com isso, esse acordo não chegou a termo, né? Foi realizada uma perícia, a perita identificou várias omissões bastante significativas, relevantes no prontuário médico. Havia um prontuário só do paciente, do médico no consultório e não nas intervenções que se sucederam. A perícia não identificou a autorização ou termo de consentimento da paciente em relação a essa segunda prótese. Não há controvérsia acerca da existência de defeito na prestação do serviço na primeira e na segunda operação, o que dificulta um pouco o julgamento, e a dona Rosicléia tem alguma responsabilidade nisso, é que ela simplesmente não forneceu fotos dessa terceira intervenção e nem do resultado posterior em relação à 4ª cirurgia que ela submeteu. Então, a perícia, eu diria que não nos permite quantificar exatamente a extensão do dano, porque o perito ficou sem elementos para aferir, e mesmo nós aqui para aferir a extensão desse dano. Mas, me parece, com a licença do eminente relator, que
parece bastante evidenciado a situação de defeito no serviço, de resultado que não ficou esteticamente aceitável, tanto que o médico se dispôs a fazer a devolução. A inicial centra muito nesses elementos, nessa situação, em trocas de mensagens entre a autora, a secretária do médico, e a disponibilidade dele, em princípio, em fazer a restituição do valor, de forma que eu não tenho dúvida em afirmar que o valor da cirurgia deve necessariamente ser restituído, julgar procedente em parte, então, para determinar que o valor seja restituído. Há alguns outros valores que são questionados que eu não encontrei prova, portanto eu estou excluindo, e estou fixando um dano moral módico de R$10.000, em conta que essas cirurgias repetidas com um resultado inexitoso certamente causaram dissabores imensos, dores imensas, incertezas imensas na paciente que sofreu esse périplo aí pela cirurgia plástica. Então, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e estou dando parcial provimento. Esse meu voto, e permaneço à disposição dos colegas para eventual esclarecimento, se for necessário. Obrigado. Desembargador Rolanski, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. As ponderações do desembargador Klein são interessantes, mas eu cheguei à conclusão de que a perícia não apontou ocorrência de negligência, imperícia, imprudência ou qualquer ato cometido pelo apelado réu nos procedimentos e atendimentos realizados, não existindo nenhum erro identificado no procedimento cirúrgico realizado, e a responsabilidade do médico de resultado não implica casos de mera insatisfação de paciente. E, com todo o respeito, pelo que eu deduzi dos autos, ela simplesmente ficava insatisfeita. Eu quero isso, eu quero de novo. E ela ficava insatisfeita. Foi isso que eu deduzi dos autos. E então, após esses vários procedimentos realizados, a pedido dela, pelo que eu entendi que realmente os pleitos de indenização material e moral não merecem reparo, com todo o respeito pelo posicionamento do desembargador Klein. Então, eu estou mantendo o voto, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Siga, desembargador Gilberto. Da ordem. Recebi a divergência do desembargador Klein, fiz uma análise melhor, reexaminei, inicialmente tinha acompanhado o voto do ilustre relator, mas depois da análise que fiz, e considerando 3 cirurgias, considerando que o resultado não foi o adequado, considerando que o valor da indenização por dano moral é módico, eu estou, então, pedindo licença ao ilustre relator para aderir ao voto da divergência, senhor presidente. E cumprimentando o doutor Flori, que está presente na sala. Obrigado, desembargador Gilberto. Quórum estendido, voto nos desembargadores, eu e a desembargadora Ana, e peço vista, trago dia 13, tá bom? Sim, desembargador Rolanski? Sim, pois não. Número 13 da pauta. Doutor Flori Antônio Tasca, que está na sala? Nesse caso, o doutor desembargador Rolanski negou o provimento ao apelo, o desembargador Gilberto acompanhou, o doutor Carlos Klein divergiu, estou com vista. 13. Senhor presidente, sim. Só um minutinho que eu gostaria de Vossa Excelência votar. É o 13? Eu estou, peço licença, já escrevi, escrevi lá no sistema, eu estou acompanhando a divergência dele, fiz uma revisão, estou acompanhando a divergência do Dr. Carlos. Ok, o Dr. Flori, ele insiste em fazer a sustentação oral ainda, sobre os votos divergentes. Quem? Dr. Flori Antônio Tasca. Então, para não dizer que eu sou um juiz, eu não sou um desembargador, um coração peludo, que nego, dou a palavra ao Dr. Flori, pelo prazo regimental. Sim, excelência, mas isso obviamente depende de como vão votar os demais magistrados, né? Doutor, o senhor está com a palavra. Favorável à divergência, eu abro mão. O senhor não, o senhor pode falar. Assim, então tá ok. Por que é que a dona Rosicléia está insistindo
em a condenação do médico. Ela estava muito satisfeita com a prótese de silicone colocada no ano de 2003, mas acabou sendo convencida pelo próprio médico, por questão de saúde, a fazer a substituição. Aí, em 2008, foram 3 procedimentos cirúrgicos com o mesmo médico e um 4º procedimento com um médico distinto, até atingir o resultado que não lhe causasse mais dores, porque as dores foram terríveis, também um resultado estético satisfatório, já que o médico, até quando prestou o depoimento pessoal, afirmou que o profissional é soberano ao escolher a técnica de implantação da prótese de silicone, se abaixo da musculatura ou abaixo da glândula mamária, e também o tamanho. Aí houve toda uma controvérsia em relação à primeira cirurgia, porque ocorreu um deslocamento da prótese, dores terríveis que a dona Rosicléia sentiu, e também ocorreu um resultado estético bastante inadequado, já que de 230 ml que ela tinha, ele acabou pulando para 400 ml, depois reduziu para 325, ou seja, foi um problema sério para a paciente. Embora a sentença tenha justificado a razão pela qual o pedido foi improcedente, qual foi a justificativa da sentença? A sentença parte do pressuposto de que a culpa do médico é presumida, já que se trata de obrigação de resultado e não de obrigação de meio, e que o médico teria provado a ausência da culpa. Ora, se nós prestarmos atenção no laudo pericial, vamos verificar que essa prova de ausência de culpa não existe, porque muitas informações que eram essenciais para o esclarecimento do caso não foram disponibilizadas pelo profissional, não constam dos prontuários médicos. Isso o perito atestou. Logo, do ponto de vista estrito do direito do consumidor, o dever de informar restou violado. Portanto, nos parece que é possível concluir o resultado dessa pretensão de modo diferente daquele que foi exposto na decisão sob apelo. A meritíssima juíza, ao proferir a sentença, falou, não, o médico provou que não teve culpa nenhuma. Mas não se discute culpa nesse caso, né? Porque é a natureza jurídica da obrigação que está em jogo. Obrigação de meio, obrigação de resultado. Aí, a última questão que o perito respondeu, né? Se o resultado foi satisfatório. O médico falou que, para ele, do ponto de vista dele, o resultado foi satisfatório. Mas, da perspectiva da paciente, não. Ora, se formos levar em consideração, então, a opinião, qual delas deveria prevalecer? A do profissional, que foi demandado e que diz que não fez nada errado. Se tivesse feito certo, não havia necessidade de 3 intervenções cirúrgicas. E só na 4ª, com outro profissional, é que, então, aquele problema, entre aspas, restou resolvido. Ou a palavra do próprio médico, que a sentença data máxima vênia, fundamenta nas palavras da defesa, não na prova dos autos. É por isso que a dona Rosicléia, indignada, postula a reforma dessa sentença e é o que requer novamente. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor. Eu volto na sequência e digo o seguinte. A sentença da juíza Michelle Delezuc foi vazada assim na parte que interessa. A sentença dela é um primor. Ela faz uma discussão histórica de todo o procedimento, do que aconteceu, as 3 cirurgias que foram feitas. Ela ingressa na conduta médica e extrai, conforme relatou a própria autora em depoimento pessoal. Foram 3 cirurgias, começando a primeira em janeiro, que não deu certo. A segunda, que havia falado... Primeiro, havia falado que não queria abaixo do músculo, e ele fez abaixo do músculo.
Questionada sobre o tamanho das próteses, ela disse, eu tinha 180, mas também decidiria se 250 se ficou de decidir o tamanho. Eu queria entre 230 e 280, que não ficasse chamativo. Aí prossegue. A juíza coloca a localização das próteses, o tamanho. Ela relata em seu depoimento que a primeira cirurgia teria implantado um volume de 180 milímetros e não foi, era 230. Que o tamanho inicial da prótese foi confirmado pelo médico réu quando seu depoimento. Faz histórico do prontuário médico, atesta, contrário do que alega a autora, que o tamanho da prótese foi definido em conjunto, que por segurança o cirurgião sempre leva a cirurgia em 2 tamanhos, acima ou abaixo, a fim de obter o melhor resultado. E ela continua fazendo histórico detalhado, minucioso, técnico do que aconteceu. Fez incursão sobre o depoimento das testemunhas da cirurgiã plástica, a doutora Ruth Graff, quando ouvida na audiência do seu julgamento. Faz menção à medida da base da mama da cirurgia. Esclareceu quanto ao plano, se era subglandular ou submuscular, o que foi feito através do prontuário médico. A sentença primorosa, cito ela na integralidade aqui, e prossigo. Parece-me correta a sentença. Desceu a minúcias envolvendo a prova produzida e a discussão. O que ficou evidente é a decepção da autora com a operação realizada, não existindo razão para se concluir por erro médico ou erro na informação. No contexto apresentado, todas as técnicas foram usadas corretamente, tendo o médico tomado todos os cuidados nos 3 procedimentos realizados, valendo notar que os dissabores enfrentados decorrem do próprio procedimento, não existindo prova de que houve imperícia. Estou certo de que a sentença bem revelou as nuances da prova produzida, com detalhes dos prontuários e laudos apresentados, cujo resultado encontra apoio na doutrina de Miguel Kfouri, ao citar a Luiz Adorno dizer que, a nosso juízo, o cirurgião plástico não está obrigado a obter um resultado satisfatório para o cliente, mas somente empregar todas as técnicas e meios adequados, conforme o estado atual da ciência, para o melhor resultado da intervenção solicitada pela paciente. Nessa perspectiva, repito, que do atual conjunto probatório não se vê erro ou falta de informação do médico para justificar a eventual indenização. E aqui, senhores, eu vou pedir vênia de todas as vênias possíveis, que é um argumento que me deixa extremamente triste e chateado quando se invoca em processo. É de se indagar ainda se o fato do apelado ter se disposto a ressarcir o valor despedido pela autora significaria culpa. Foi dito isso na dissertação oral. Ele até ofereceu dinheiro lá para resolver o problema. Creio que não. Caso contrário, não mais seriam feitas propostas de acordo em processo, sob pena da parte correr o risco de ser considerada culpada por ter oferecido algo. É a situação que não me parece a melhor solução. Essas razões são suficientes para demonstrar a necessidade da manutenção da sentença. Voto, portanto, acompanhando o relator e declaro o voto na sequência. Desembargadora Ana está com a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Não, o senhor não pede, não. O senhor não vai interromper o meio do julgamento, doutor. O senhor não vai fazer isso. Vai esperar julgar o processo, depois o senhor se manifesta. Deixo pendente para depois. Não tem suspenso. Eu estou votando. Está no meio do julgamento. O senhor não tem que pedir a palavra. O senhor falou, eu não interrompi o senhor. De fato, eu tenho direito, o senhor não tem direito. O senhor tem direito de fala no momento oportuno, doutor. O senhor tem direito de fala no momento oportuno. A palavra não foi concedida. Desembargadora Ana, com a palavra. O senhor disse uma coisa que eu não falei. Eu tinha o som dele. Em nenhum momento eu disse isso. Senhor presidente, isso é um feito que já vem de outra sessão. Eu acompanhei atentamente a leitura do voto do relator, a divergência do desembargador Klein e a sua divergência. Confesso que fiquei incomodada com a situação e também analisei todos os elementos dos autos, especialmente as fotografias, as alegações de ambas as partes, e entendo aqui, com respeito ao posicionamento do relator e à sua divergência, em acompanhar a sua convergência, ao relator, mas entendo por bem aqui acompanhar a divergência apresentada pelo desembargador Klein. Sem problema. A Câmara, por maioria de votos, dá provimento ao apelo, vencidos o relator e eu, que declaramos voto. Obrigado, doutor Flori. E meu protesto registrado também, excelência. Meu protesto registrado. Tá bom, tá protestado. Pode ir. Ok. Cadê aqui a lista? Resultado proclamado.